Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Diego, a gente está mais uma vez aí no canal Dr. Performance 10 e hoje eu estou aqui para falar sobre o jejum, né? É um tema bastante polêmico e as pessoas estão sempre me perguntando e eu, como gosto sempre de estudar esse assunto e também pratico, né? Então acho que eu posso desmistificar algumas coisas aí, tem muita teoria aí que não se aplica na prática, né? E esse é um dos objetivos do canal, desmistificar um pouco a teoria e trazer ela um pouco para a realidade. Né? Então as pessoas perguntam, Diego, só o jejum é o suficiente para emagrecer? Né? Então, como eu já expliquei isso nos vídeos sobre obesidade, o que vai fazer você emagrecer é você ter um déficit calórico. Né? O que é isso? É você gastar menos, quer dizer, consumir menos e gastar mais. Né? Você tem que ter esse déficit de energia. Né? E o jejum é só uma ferramenta para contribuir você chegar nesse déficit. Se você chegar nesse déficit comendo de meia hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 ou de 20 em 20, né, é o suficiente para você emagrecer. O importante é esse déficit, você manter esse déficit no médio e longo prazo, né? E tendo a atividade física como um gás aqui, ó, no gasto. Você vai gastar mais, tentar gastar mais e tentar ingerir menos. Né? Mas se você fizer o jejum, passar várias horas ali sem comer e depois você aloprar e ter um saldo positivo nesse balanço, não vai adiantar, né, pessoal? Então o jejum ele é uma ferramenta para te auxiliar em ter um déficit calórico, assim como existem outras ferramentas, né? Eu gosto da ferramenta do jejum porque no médio e longo prazo, quem está acostumado, quem faz, sabe que ele vai ficando cada vez mais fácil, você vai ficando cada vez mais adaptado. Né? Diferente daquela dieta onde você restringe em pequenas porções, ela tende a ficar cada vez mais, a pessoa ficar cada vez mais saturada daquilo. O jejum é ao contrário, né? Pelo menos comigo foi assim com a maior parte das pessoas que eu conheço. Mas enfim, né? Ninguém é igual a ninguém. Então ele vai ser uma ferramenta para você chegar nesse déficit. O que vai emagrecer no final das contas é o déficit, não é o jejum em si, né? Outra coisa que o pessoal fala aí que acaba sendo uma bengala para todas essas estratégias que não dão certo no emagrecimento é que o jejum desacelera o metabolismo, né? E as pessoas esquecem que o próprio processo de emagrecimento já é um ponto que vai desacelerar o metabolismo. Quando você perde 10 quilos, você está gastando menos, né? O próprio processo de você perder gordura, o seu sistema nervoso central já vai ter uma reação a diminuir o seu metabolismo e fazer aumentar a sua absorção. Porque o nosso metabolismo ele evoluiu ao longo dos milênios aí, dos milhões de anos, milhares de anos, para poupar energia. A gente viveu em muito mais períodos de escassez ao longo da história do que de abundância, igual a gente vive hoje. Até poucas décadas atrás, o maior problema de saúde pública era a miséria, eram as pessoas morrendo de fome. Né? Há pouco tempo a gente teve um programa chamado Fome Zero no Brasil. Então quer dizer, esse problema de sobra ele é muito recente. Então quer dizer, o nosso metabolismo ao longo dos milhares de anos ele sempre teve o objetivo de poupar. Tanto que a molécula de gordura ela foi um passo importantíssimo nesse processo, né? Conseguir armazenar uma quantidade grande de gordura num espaço pequeno. Isso foi um processo evolutivo maravilhoso. Né? Então, assim, outra coisa que mostra isso é a pessoa que malha, ela vai ganhando massa muscular. Se ela para, o que acontece? Essa massa muscular tende a diminuir. Por quê? Porque isso é gasto de energia. O nosso corpo não sai gastando energia à toa. Né? As pessoas falam em acelerar o metabolismo como se o corpo fosse um carro e você aperta o pedal do acelerador, ele sai gastando e acelerando. Isso não existe. Lógico, a atividade física, sim, ela vai servir para fazer você gastar mais, você tem o gasto pós-exercício, né, aumenta a síntese de proteína, toda essa desordem fisiológica, ela deixa o metabolismo acelerado por um certo período, mas até você recuperar, que é 24 horas, 48 horas, depois seu metabolismo volta ao normal. No metabolismo fica acelerado sem motivo nenhum, né? Então isso que o jejum ele desacelera o metabolismo, isso aí é uma bengala, né? Porque 10, 12, 14, 16 horas, igual o pessoal faz aí, isso não é o suficiente para desacelerar o metabolismo. Muito pelo contrário.
qualquer processo de dieta, se você começar a restringir, né, começar a comer menos, começar a ter déficit calórico, começar a perder gordura, o seu metabolismo vai tender a diminuir o seu gasto calórico. O próprio ganho de condicionamento físico faz você gastar menos para fazer as mesmas coisas, né? Então, quer dizer, esse é mais um fator que dificulta o processo de emagrecimento. Por isso que não é fácil. Se fosse só acelerar o metabolismo, era fácil, né? Então, assim, o metabolismo, o seu corpo ele vai gerar adaptações para gastar menos, mas é lógico que você fizer atividade física, você controlar a alimentação, ainda assim você vai conseguir chegar a esse déficit calórico, e esse é o objetivo, né? E assim, outra questão é o nosso corpo, como eu expliquei, ele tem reservas de energia, ele tem reserva de gordura, ele tem reserva de glicogênio no próprio músculo, no fígado, né? Ele consegue produzir a própria molécula de glicose, né? Então, quer dizer, então ficar algumas horas sem comer, ou eventualmente até alguns dias, não seria problema algum para o nosso metabolismo, tá? Não estou falando para ninguém ficar dias sem comer não, tá, pessoal? Mas assim, não seria problema, porque o nosso metabolismo estaria adaptado. Lógico, depois de muitas décadas comendo de 3 em 3 horas, de meia em meia hora algumas, né? Enfim, o tempo todo, o nosso metabolismo ele funciona num processo de uso e desuso. Né? Se você está desacostumado, é lógico que você vai sentir dificuldade, vai gerar um período de adaptação e de progressão. É isso que as pessoas esquecem, né? Por isso que eu não gosto de trabalhar com horas. As pessoas falam assim, ah não, 10 horas, 12 horas, 16 horas. Tem uma hora mínima? Não, não tem a hora mínima. Né? Eu quando comecei a correr, 5 km era um absurdo, eu não aguentava mais. Hoje em dia quando eu saio para correr e faltam 5 km, eu já sei que falta pouco. Né? Então quer dizer, a noção de 5 km ela mudou muito, né? Do início para hoje. Então quer dizer, eu não gosto de trabalhar com essa matemática exata, isso não é assim que funciona, depende do tempo de cada pessoa. Mesma coisa com jejum, existe uma coisa chamada progressão. Você nunca fez jejum, você nunca correu, você vai querer correr em jejum? Pô, tá de brincadeira. Você vai numa progressão, começa um, devagar, começa o outro. Lá na frente você pode pensar em juntar um com o outro, mas vai demorar 1 ano, 2 anos, né? Não é de uma hora para outra, né? Igual as pessoas costumam dizer. Né? Então assim, pessoal, o jejum não é a única maneira de se emagrecer, talvez, não sei se é a melhor. Eu gosto muito dessa maneira, porque ela tende a ficar mais fácil. Quanto mais você se adapta, quanto mais você faz, mais fácil vai ficar e menos sacrificante ele tende a ser. Por isso eu gosto, né? Mas enfim, existem outras maneiras, né? Então fica esse esclarecimento aí. Tem muito mais coisas a se falar. Isso aqui preciso fazer em 10 minutos para conseguir jogar no Instagram e também jogar no canal do YouTube, né? Mas enfim, de repente eu posso fazer um próximo para esclarecer outras dúvidas que ficarem, beleza? Então curte, comenta, compartilha aí e até a próxima. Abraço!